Quarta-feira, 15 de abril, e você confere no seu Jornal da Rede. Clima esquentou entre o Vaticano e a Casa Branca. Insegurança no maior aeroporto do país está em alta. Caminhão tombou no final da manhã dessa terça na estrada Moralogia, em Mogi. Programa estadual Rotas Rurais em Suzano. E tem seu modo Economia com Marcos Vinícius. Está no ar o seu jornal. O clima esquentou entre o Vaticano e a Casa Branca. Olha, o presidente Donald Trump e o Papa Leão XIV foram incluídos nessa quarta na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, mas o destaque fica para a troca de acusações entre os dois. Trump chamou o pontífice de fraco e afirmou que Leão XIV é péssimo em política externa por pedir um cessar-fogo no conflito com o Irã. Em resposta, o Papa Leão XIV, que é norte-americano, disse que não tem medo do governo Trump. Durante uma viagem pela África, o pontífice afirmou que sua missão é anunciar o evangelho e construir pontes de paz, criticando o que chamou de ilusão de onipotência, que alimenta as guerras pelo mundo. O embate provocou reações até entre os aliados de Trump, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que classificou os ataques ao Papa como inaceitáveis. Outra polêmica que repercutiu foi uma imagem gerada por IA, publicada e depois apagada por Trump, onde ele aparecia como uma figura semelhante a Jesus. A postagem foi considerada blasfêmia por setores conservadores da sua própria base. Vaticanistas apontam que este é o ataque mais direto de um líder mundial contra um papa na história moderna, superando até as tensões da Segunda Guerra Mundial. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão, segue detido no estado da Flórida. Ele divide uma cela com outros 3 detentos em uma unidade prisional de Orange County, destinada a pessoas com problemas migratórios que não receberam fiança. Ramagem é considerado foragido desde que saiu do Brasil de forma clandestina pela Guiana, utilizando um passaporte diplomático que já estava cancelado. O governo brasileiro já formalizou o pedido de extradição junto às autoridades americanas, atendendo a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o processo pode levar meses. Isso porque a defesa de Ramagem havia solicitado asilo político nos Estados Unidos antes da prisão, alegando perseguição no Brasil. Agora, um juiz de imigração vai analisar o caso para decidir se ele será deportado ou se poderá responder o processo em liberdade mediante fiança. Essa novela aí vai render muitos capítulos, a gente sempre vai atualizar vocês, tá? Vamos, inclusive, agora vir para o nosso país, para o Brasil. Olha, o governo federal deu um passo decisivo para mudar as regras do trabalho no Brasil. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, em edição extra do Diário Oficial, o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas. A proposta foi enviada com urgência constitucional, que significa que os deputados e senadores têm apenas 45 dias para votar a matéria. Isso aí faz parte daquele pacote de bondades, que surgiu um pouquinho antes das eleições. O novo modelo estabelece a escala 5x2, garantindo 2 dias de descanso remunerado por semana, sem qualquer redução nos salários. A medida abrange todas as categorias da CLT, incluindo trabalhadores domésticos, comerciários e radialistas. Nas redes sociais, Lula afirmou que a mudança é um passo para um país mais justo, dando mais tempo para o lazer e para o convívio familiar. A estratégia do Palácio do Planalto é acelerar a tramitação desde que o fim da escala 6x1 seja oficializado até o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Embora o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendesse que a mudança fosse feita por uma proposta de emenda à Constituição, o governo optou pelo projeto de lei por exigir um número menor de votos para a aprovação. Vamos ver se até 1º de maio sai, hein? O Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão virtual que nenhum município brasileiro pode alterar o nome de sua guarda municipal para a polícia municipal. Lembra, gente, o ano passado já comecei a falar desse assunto aqui no jornal. A decisão vale para todo o país e foi tomada durante o julgamento de uma ação que envolvia a capital paulista. O relator do caso, o ministro Fábio Dino, argumentou que a mudança contraria o artigo 144 da Constituição Federal, que define a atuação dessas corporações como guardas municipais. Dino destacou que a mudança da nomenclatura poderia gerar inconsistências no sistema de segurança e causar impactos administrativos desnecessários, como a troca de uniformes, viaturas e materiais.
O imbróglio começou quando a Câmara de São Paulo aprovou a alteração na lei orgânica em março de 2025, mas a medida foi barrada pelo Tribunal de Justiça e agora enterrada definitivamente pelo STF. Inclusive Itaquá, aqui na região do Alto Tietê, queria isso também. Com isso, as prefeituras que já haviam adotado ou planejavam adotar o nome de Polícia Municipal em suas viaturas deverão manter a designação original prevista na Constituição. O Supremo entende que, embora as guardas sejam parte integrante da segurança pública, elas possuem atribuições e limitações que as distinguem das polícias militar e civil. Vamos vir para o nosso Alto Tietê? A insegurança no maior aeroporto do país está em alta. O Aeroporto Internacional de Guarulhos registrou uma média de 4 furtos por dia em 2025 e os números não param de subir. Nos 2 primeiros meses deste ano, as ocorrências já cresceram quase 20%. Nessa terça, a Polícia Civil prendeu em flagrante um velho conhecido das autoridades, o chileno Wynton Ricardo Fuentes Yanes. O criminoso foi gravado pelas câmeras de segurança no momento em que furtava a mochila de uma passageira. Wynton é considerado um furtador contumaz e já havia ali sido preso em outubro do ano passado, mas foi solto pela justiça em fevereiro. Menos de 2 meses após ganhar a liberdade, ele voltou ao aeroporto para cometer crimes usando a mesma tática. Ele se aproxima das vítimas, disfarça com um casaco e leva as bagagens em segundos. O delegado Luiz Alberto Guerra afirmou que o homem agora responde por 12 furtos diferentes. Olha, ele nos crimes do Brasil, o suspeito já respondeu a processos na Argentina e não possui registro de entrada legal no país. A polícia alerta os passageiros para que não percam as malas de vista em nenhum momento, especialmente em áreas de bancos e praças de alimentação. Ainda por Guarulhos, a Guarda Civil Municipal tirou 4 criminosos de circulação em diferentes ações contra o tráfico de drogas e o furto de fios na cidade. No Jardim Santa Francisca, por exemplo, agentes do Canil contaram com o apoio do cão policial Billy para capturar um traficante que estava com mais de 150 porções de cocaína e 36 de maconha. Em outra frente de trabalho, a Inspetoria Norte prendeu 3 homens em flagrante enquanto furtavam cabos de energia. Com eles, os agentes apreenderam ferramentas e diversos métodos de fiação que haviam sido retirados da rede pública. Todas as ocorrências foram registradas nos distritos policiais, reforçando o cerco contra o vandalismo e a criminalidade. Vamos agora falar de uma carreta que foi carregada com 38 toneladas de sucata e causou muito transtorno no trânsito em Itaquá nessa terça. O veículo tombou na alça do acesso que liga o Rodoanel Mário Covas à rodovia Ayrton Senna por volta das 11h55 da manhã. O acidente travou o fluxo de veículos para quem seguia no sentido interior. Segundo a concessionária SPMar, uma pessoa teve ferimentos leves e foi atendida pelas equipes de resgate ainda no local. Parte da carga de sucata ficou espalhada pela pista, exigindo que o trabalho intenso das equipes de limpeza, que se estendeu ao longo do dia ali, fosse uma força-tarefa, né? O acidente gerou reflexos e muita lentidão para os motoristas que utilizam esse importante eixo logístico do Alto Tietê. Dependendo da carga, ela não estaria mais na pista, né? Vai embora rapidinho. Ainda pela cidade, uma criança de 3 anos perdeu 75% do estômago após beber um líquido suspeito. Deixa eu explicar para vocês. A Polícia Civil, ela investiga o caso como tentativa de homicídio. A menina passou mal na casa da avó, foi levada ao hospital vomitando sangue e no início já havia suspeita de ingestão de uma planta venenosa. Após a melhora na consciência, ela relatou que bebeu uma água quente oferecida por uma pessoa na rua. Meu pai eterno, olha, o quadro se agravou com fístulas no estômago e na traqueia, além de perfurações em outros órgãos. Durante a cirurgia, médicos identificaram comprometimento total do esôfago e a perda de 75% do estômago. A criança ficou 52 dias internada, ela recebeu alta e segue em tratamento se alimentando por sonda. O inquérito foi aberto para identificar os responsáveis. Meu Deus, qualquer atualização a gente vai falar aqui no jornal para vocês, tá? Agora vamos falar de um caminhão que tombou também no final da manhã dessa terça, na estrada da Moralogia, no bairro Taboão, em Mogi das Cruzes. O acidente mobilizou 3 viaturas do Corpo de Bombeiros e equipes do SAMU. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve necessidade de interditar a via, já que o veículo parou fora da pista. De acordo com a prefeitura, 3 pessoas ficaram feridas na colisão. Uma das vítimas teve apenas escoriações leves, foi atendida no local e recusou encaminhamento ao hospital. As outras 2 pessoas foram socorridas e levadas para as unidades de saúde, sendo que uma delas foi encaminhada ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Agentes de trânsito estiveram no local para sinalizar a estrada e garantir a segurança dos moradores que passavam pela região. Vamos continuar falando lá de Mogi? Olha, a Polícia Militar apreendeu uma grande carga de sucos
Gente, suco nessa terça no Jardim Laíra. Olha, a ação ocorreu após uma denúncia de que produtos estavam sendo retirados de um caminhão e armazenados no quintal de uma casa, na rua João da Cruz Braga. No local, os policiais flagraram 4 homens fazendo o descarregamento dessas caixas de suco. A carga, avaliada em R$82 mil, suco Karen, havia saído de Guarulhos e tinha como destino o supermercado na rodovia Anguera. O motorista alegou que recebeu uma ligação durante o trajeto com orientações para mudar a rota e entregar os itens naquele endereço. Os envolvidos foram levados para a Central de Polícia Judiciária e o celular do condutor apreendido para a perícia. A carga foi recuperada e devolvida à empresa responsável e o caso segue sob investigação para identificar quem deu a ordem para o desvio, né? E no próximo bloco, o projeto Amor se Doa em Guarulhos. E mais, 212 estudantes do Alto Tietê conquistaram uma vaga no ensino superior público gratuito. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. Tem novidade boa chegando na tela da Rede Alto Tietê. É o Blue Açaí, parceiro oficial do açaí fruta brasileira. E olha que lugar lindo! E além de lindo, as melhores combinações do açaí fruta brasileira você encontra aqui. O carro-chefe, com toda certeza, é o açaí. Mas tantas outras delícias fazem grande sucesso por aqui, como o creme de iogurte grego com maracujá, que junto com o gelato de chocolate belga, fica uma delícia. Tem outro campeão de vendas, que é o açaí com avelã. Que combinação perfeita! São tantas opções de açaí combinados, cremes e gelatos, que se eu fosse falar todos, ficaria aqui até amanhã. Já sei, tá se perguntando aonde fica o Blue Açaí? Eu vou te passar o endereço agora. Fica aqui no Jardim Laíra, na rua Nelson Paulo da Silva, número 90, em Mogi das Cruzes. Mais informações estão aí na sua tela. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para o Blue Açaí, parceiro oficial do açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. As forças de segurança e mobilidade de Guarulhos se unem nesta quinta em uma grande ação de solidariedade para doação de sangue e cadastro de medula óssea, muito importante. A iniciativa reúne a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Transportes, em parceria com o projeto Amor se Doa. A arrecadação será realizada no 15º Batalhão da PM, na Vila Tijuco, das 9 da manhã às 4 da tarde. Para evitar filas, os interessados devem fazer o agendamento prévio pelas redes sociais do projeto ou pelo site. Hoje, as equipes já estiveram nas ruas distribuindo panfletos informativos no viaduto estaiado para conscientizar os motoristas sobre a importância desse gesto que pode salvar até 4 vidas com uma doação. E a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos está com inscrições abertas para as aulas gratuitas de dança cigana, muito diferente, viu? Na Casa de Cultura Popular São Rafael. A atividade voltada para maiores de 16 e as vagas, 50 participantes no máximo, tá? As aulas serão ministradas pela professora voluntária Ercília Rodrigues da Silva Jota, com encontros às terças e quintas no período da tarde. A dança cigana é reconhecida pelos movimentos fluidos, aquelas saias bonitas, figurinos coloridos, por ser uma forma poderosa de expressão emocional da conexão cultural. O curso terá início no dia 23, agora de abril mesmo, e vai seguir até o fim do ano. Os interessados devem fazer a inscrição pelo portal de formulários da Prefeitura de Guarulhos. É uma ótima oportunidade para a comunidade do São Rafael e do entorno ter acesso gratuito à arte e movimento diferente, hein? Vamos falar de coisa boa? Olha, 212 estudantes do Alto Tietê conquistaram uma vaga no ensino superior público gratuito pelo Provão Paulista Seriado. A lista de aprovados para o segundo semestre foi divulgada nesta semana e o prazo para os convocados confirmarem a matrícula nas FATECs e na Univesp já termina hoje. Está terminando, gente. Termina o jornal, já vai ver se o seu nome está lá. Os estudantes devem acessar o portal oficial do Provão para efetivar o registro e não perder a vaga. As oportunidades são para cursos presenciais nas FATECs e graduações online pela Univesp, sem qualquer pagamento de mensalidade.
Caso o aluno perca o prazo de hoje, será considerado desistente e a vaga será disponibilizada na segunda chamada, prevista para o dia 22 de abril. Tem mais chance aí para o pessoal da segunda. Em 3 edições, o programa já abriu mais de 46 mil vagas, sendo uma importante porta de entrada para alunos da rede pública e instituições renomadas, como a USP, a Unesp e a Unicamp. A Prefeitura de Suzano anunciou a construção de um novo campo de futebol com arquibancada para até 150 pessoas dentro do Parque Max Pfeffer. E o parque vem crescendo muito, né? A iniciativa surgiu após uma reunião entre o prefeito e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, nessa terça. O objetivo principal é garantir que a cidade volta a ser a cidade da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A nova estrutura será construída em parceria com a União Suzano e as obras devem começar no segundo semestre desse ano. Além de atender às exigências da federação, o campo vai melhorar a logística esportiva da cidade, reduzindo o desgaste do gramado no estádio municipal, que é o Suzanão. Ao todo, o Parque Max Pfeffer está recebendo 4 campos profissionais, sendo 2 para futebol amador e 2 para clubes profissionais da cidade, União e o Ecos. Agora em Arujá, olha, teve início nessa quarta uma mobilização estratégica para atualizar a caderneta de vacinação dos munícipes. Até domingo, equipes de saúde vão estar em diversas feiras livres da cidade, das 8 ao meio-dia, tá? A ação foi lançada hoje no Mirante e passa amanhã pelo Parque Rodrigo Barreto e na Avenida D. Na sexta, a vacinação acontece no centro, no sábado no Jordanópolis e termina no domingo novamente no Barreto, mais na Avenida Armando Colangelo. O foco principal é a campanha contra a influenza, convocando idosos, crianças, gestantes e profissionais da saúde e educação. Além da gripe, são avaliadas outras doses em atraso para garantir a proteção da comunidade. Para receber o imunizante é fundamental apresentar um documento com foto, cartão da SUS e a caderneta de vacinação. A administração reforça que essa é uma oportunidade ágil e conveniente para regularizar a saúde durante as compras do dia a dia. Não pode faltar a previsão do tempo no seu jornal. Olha, Suzano inicia a quinta com céu claro e temperaturas amenas. À tarde, as temperaturas tendem a subir, mínima de 15 graus e máxima de 28. Já em Guarulhos, o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima de 29 graus. E no próximo bloco, equipes do Programa Estadual Rotas Rurais e também Intenção Moda Economia Nossa Saúde. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. Suzano está reforçando o apelo aos moradores da área rural para que recebam as equipes do Programa Estadual Rotas Rurais. O alerta foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico porque muitos proprietários estão com receio de atender os agentes,
que prejudica a atualização do sistema. Isso acontece em vários programas, né? O pessoal às vezes tem medo de atender. Esse trabalho é fundamental para criar o endereço rural digital, uma tecnologia que funciona como um CEP personalizado. Com o georreferenciamento, fica muito mais fácil para o morador receber encomenda, insumo agrícola e até serviço de emergência. O cadastro também pode ser feito presencialmente na Casa da Agricultura em Suzano, que fica na Rua Abdul Rashid, número 55, no centro. O secretário municipal, Mauro Vaz, frisou que os avanços do setor rural passam por esse cadastramento, para que possam chegar e sair mercadorias e serviços, e é fundamental que a localização fique bem clara e precisa, com o suporte de ferramentas tecnológicas de georreferenciamento. Por isso, pedimos que os munícipes recebam as equipes responsáveis por esse trabalho e coloquem a sua propriedade no radar dos instrumentos de busca, apontou o titular da pasta. Além de sítios e fazendas, o programa contempla hípicas, centros de reabilitação e casas de eventos. Receber as equipes é garantir que a propriedade esteja no mapa de tecnologia e do desenvolvimento. É muito importante até que esse mapa seja usado até para Uber, para chegar em alguns locais, até para entregas de correios ou aplicativos como o pessoal que faz compra em Mercado Livre, enfim. Tomara que use essa tecnologia para facilitar para todos, né? E os moradores de Salesópolis que precisam de atendimento presencial da EDP devem ficar atentos. Desde essa terça, a agência da concessionária de energia está funcionando num novo local. O atendimento passou para a Avenida Vitor Hugo, número 46, bem no centro da cidade. Segundo a EDP, o novo espaço é mais amplo, conta com totens de autoatendimento para agilizar aí os pedidos dos clientes. Apesar da mudança de endereço, o horário de funcionamento continua o mesmo, tá? As portas ficam abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. A concessionária reforça que os serviços também podem ser solicitados pelos canais digitais e pelo telefone. Vamos falar de moda economia. Hoje, Marcos Vinícius traz dicas de aplicativos para controles financeiros. Vai te facilitar muito. Marcos, é com você. Eu sou o Marcos Vinícius. E tá no ar seu Moda Economia. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, um prazer mais uma vez. Marcos Vinícius, semana passada a gente deu um spoiler aqui pro pessoal, né? Falando de uns aplicativos aí para ajudar, porque você sempre vem aqui para falar de um auxílio, sempre para ajudar o bolso do consumidor. Mas existe aplicativo para isso? Exato, tem muitos aplicativos. O próprio aplicativo do Bancão hoje já faz essa categorização e a gente vai citar alguns, os benefícios deles. E um ponto importante, não adianta ter uma tecnologia, a gente vai falar aqui para o pessoal um ponto que vai fazer bastante diferença. Hein? Olha, gente, então você que ficou curioso aí, nem sabia às vezes da existência de aplicativos que te auxiliam a organizar suas contas, aí categorizar direitinho, né? Principalmente que não é do ramo aí da contabilidade e tudo. Então o Marcos Vinícius vai dar umas dicas importantes. Qual que seria os primeiros pontos? Hoje, no seu próprio aplicativo do banco, muitos já estão categorizando os gastos. Na hora que você olha a fatura do cartão de crédito, já gera um gráfico desses gastos ali. Então, pode observar que a maioria dos bancos já tem. Tá? Ele tem carteiras digitais, Mercado Pago, PicPay, Apple Pay, Google Pay também, que já faz isso. E alguns aplicativos que aí você consegue concentrar todas as suas contas, todos os cartões. Alguns têm um custo mensal, mas é um valor bem baixo que vale super a pena pagar, como Mobius, Organize, Oink. O Oink, inclusive, eu uso com os clientes porque, além dele categorizar os seus gastos, você consegue usar o cartão de crédito para poupar e investir o dinheiro. Ai, que legal! Nossa, então fica tudo numa plataforma só. Exato. E aí, como você vincula suas contas, os cartões, ele vai categorizando para você. Então ele mostra ali para você para onde está indo o seu dinheiro, onde tem uma torneira aberta ali, onde você está gastando mais no gráfico. E com a IA ele vem trazendo melhorias. Então ele consegue mostrar uma tendência de gastos, você consegue definir um orçamento, onde você vai conseguindo ver o progresso desse gasto. Então, por exemplo, você coloca lá que no mercado você vai gastar R$1.000. Tá. Então, conforme você vai gastando, o aplicativo ele vai atualizando diariamente. E aí, quando você acessa ele, você consegue ver se você já gastou 50, 60, ou quanto você já gastou desse orçamento. Isso é uma forma que ajuda bastante você a se controlar e se policiar para ficar dentro de um orçamento, porque só ver a informação não é suficiente. Então, ter esse orçamento para você ver esse comparativo ajuda muito. É como se ele te transformasse numa empresa.
assim, você vai ter como se fosse uma planilha contábil, né, que eu até brinquei, mas realmente de gastos, de entradas, de saídas. Tem aplicativos, às vezes, que podem te avisar quando você está entrando numa situação de risco, alguma coisa? Muitos desses aplicativos que a gente usa com os clientes, você consegue definir quando atingir um determinado percentual desse orçamento que você projetou, ele manda uma notificação. Aparece no celular, aparece no e-mail, então você recebe alertas, né? Então, pensa assim, você pega um aplicativo, você concentra contas, cartões em um lugar só, conforme você gasta ele já aparece para você, ou seja, já vai te dar uma clareza muito grande de onde tem um acesso, onde tem alguma torneira aberta. Porém, não adianta só ter o melhor aplicativo, a melhor ferramenta, se não tiver uma rotina de olhar isso. Que é o que eu falei no começo, que é o que muda o jogo. Então, da mesma forma que a gente tem uma rotina para ir trabalhar, ir para a escola, para a igreja, tem o dia e o horário, tem que definir um dia e um horário na semana para você olhar para suas contas, para você olhar o aplicativo. Porque pensa assim, você coloca um alarme toda segunda-feira às 20 horas para olhar o aplicativo. Você vai ver como estão os seus gastos, você consegue exercitar de planejar melhor a sua semana. É até legal que você falou, e no final do dia, né? Porque aí você passou o dia, você vê, mas então o ideal é fazer isso todos os dias? Não, todos os dias não, porque você vai se sabotar e você vai achar que é muito difícil. Então o ideal é uma vez na semana. Então, por exemplo, toda sexta que acabou a semana, ou toda segunda para iniciar a semana? O que eu sempre oriento os clientes é entre sexta, sábado, domingo e segunda. Porque legal. Final da semana, isso te protege de você saber o quanto você pode gastar no final de semana e te dá mais liberdade de você gastar com tranquilidade no final de semana. E na segunda ou no domingo, você já está no final da semana, você está com a cabeça ali mais fresca para você planejar a semana seguinte. Então você consegue ver, o mercado era 1.000, já estou no final do mês aqui, eu só tenho R$200, o que eu consigo fazer para gastar isso? Ou retiro de uma outra parte para poder comprar o que eu preciso. Então, usar o aplicativo e criar essa rotina de acompanhar, é só colocar um alarme no celular, na agenda, para lembrar. É aquele alerta severo da chuva, alerta severo das contas. Exato. E aí, por que não todos os dias? Porque muitas vezes o despertador toca e você desliga. Então, se você fizer isso todos os dias para suas contas, você vai achar que é difícil e vai se sabotar. Uma vez na semana é seu compromisso com o seu dinheiro. Fica muito mais fácil. E aí você usa a tecnologia a seu favor, você consegue realmente colocar suas contas em ordem e começar a tomar ações diferentes. Olha, eu confesso que a maioria dos aplicativos eu não conhecia, muito legal o pessoal de casa, já tinha visto no banco essa forma de organizar tudo, mas assim, às vezes no banco é tanta coisinha que você não presta atenção nisso. Esses aplicativos, eu acredito que sejam assim, mais específicos, então você vai entrar ali e com essa emissão de alertas é muito legal. A vantagem do aplicativo é que ele é mais limpo, né? Ele é mais intuitivo, vinculou as contas, você já consegue ver ali só os gastos, não tem aquele monte de opção que o aplicativo do banco tem. Gente, vale muito a pena, o Marcos Início está vindo com dicas aqui, não tem desculpa, né, para o pessoal de casa não organizar as contas, né, Marcos? Para querer tem que fazer diferente, para mudar tem que fazer diferente. Bom, olha, o tema de hoje, ele tinha dado um spoiler da semana passada, aproveita aí, organiza tuas contas, escolhe um dos aplicativos que ele falou e vamos cuidar do nosso bolso, né? Vamos gastar com intenção, que é muito melhor. Isso mesmo. Marcos, semana que vem você está de volta, né? Isso mesmo. Olha, até a próxima quarta com seu Modo Economia. E depois dessas dicas especiais, a gente fica por aqui. Olha, amanhã tem muita notícia aqui da região. Não perca o jornal porque tá especial. Até amanhã.